O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, quarto domingo do tempo comum, e continua de certa forma a reflexão desde o primeiro domingo que falávamos sobre o nosso batismo, e no decorrer desses dias que se passaram, das semanas que se passaram, nós escutávamos falar sobre o sacerdócio de Jesus por meio da carta aos Hebreus, e também nesta reflexão sobre o sacerdócio de Jesus, tínhamos acesso à certeza de que nós também somos convidados, por meio do nosso batismo, a fazer parte desse munus sacerdotal de Jesus. Hoje é apresentado a nós, de certa forma, o munus profético. Todos nós, a partir do nosso batismo, somos convidados a profetizar. Profetizar o quê? Ser voz de Deus para os nossos irmãos. E aí nós podemos já encaixar uma pergunta: e o que eu tenho feito do meu batismo? O que eu tenho feito para me tornar voz de Deus nessa construção do reino? Claro que podemos já puxar também a reflexão que, quando nós celebramos a missa diariamente, nós temos acesso a cada leitura, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Claro que vem tudo sendo preparado para o desfecho que é hoje. E no decorrer da semana, tínhamos um trecho da Palavra de Deus que trazia para nós um dos evangelhos. Falava sobre ser cordeiro enviado no meio de lobos. E na reflexão eu trazia um convite à comunidade a olhar e se perceber dentro dessa dinâmica do Evangelho. E estar atento, como dizia Jesus, vigiai, porque eu posso ser cordeiro enviado em meio a lobos, mas também eu posso me tornar um lobo no meio dos cordeiros. Olhando a primeira leitura de hoje, nós nos deparamos com um povo rebelde, que diante de Deus sabia fazer uma única coisa: reclamar. Apenas reclamar. E Deus, atento à fala do povo, ele já tinha Moisés, claro, escuta o apelo do povo e resolve fazer a vontade do povo, dizendo: eu vou enviar um profeta para caminhar com eles. E esse profeta vai ser a minha voz no meio deles. E o que era pedido ao povo?
escutar a voz do profeta. E ao mesmo tempo do profeta era exigido o quê? Fidelidade a Deus. Fidelidade a tudo aquilo que Deus falasse ao seu coração, para que ele transmitisse de forma fiel ao povo. Então havia cobrança ou pedido, dever a ser colocado em prática da parte do profeta e também da parte do povo na escuta. Nessa dinâmica de vivência do munus profético do Cristo, nós somos muitas vezes os ouvintes, mas também somos convidados a ser aquele que se torna voz de Deus para o outro. Poderíamos começar hoje e refletir durante a semana, aproveitando o texto, quais foram os momentos que eu me tornei ouvinte, que eu precisei discernir bem para escutar melhor e nesse discernimento ver o que era a voz de Deus e o que não era. E também eu posso me perguntar quais foram os momentos que eu me tornei profeta de Deus. Lembrando sempre que esse ser profeta é defesa da justiça, da paz, da vida. E nós vamos percebendo que desde antes os temas são os mesmos. E a dificuldade de entendimento também são as mesmas. Como também a dificuldade de falar de tais temas são os mesmos. Porque se trata de ser humano. E ser humano é algo bem complexo. Basta olhar para você mesmo. Que eu olho para mim, né? Quando eu falo para você, eu estou fazendo um convite a mim mesmo. E ao me deparar com as minhas mazelas, eu preciso tomar consciência de que preciso de mudança. Então, nesta dinâmica de me tornar discípulo do Senhor, que é o que nós ouvíamos no decorrer desses dias, Deus chama para dar continuidade à missão do Cristo. Chama cada um de nós. E é claro que isso começa lá no nosso batismo, quando nós somos pequeninos ainda, sem nenhuma responsabilidade nessa decisão, porque os nossos pais, por meio da fé, levam seus filhos, fé em Jesus Cristo, para fazer parte dessa dinâmica, e inserir eles na comunidade, para que eles possam crescer na presença de Deus, no exercício destes munus, sacerdotal, profético e régio. Hoje, profeta. Então Deus quer essa participação nossa na construção do reino, por meio da fala. Claro que o que chama a nossa atenção hoje também é o Evangelho, que nós nos deparamos com a figura do Cristo. Profeta por excelência, como era sacerdote por excelência, também é profeta por excelência. E o que fazia com que as pessoas se sentissem atraídas por ele e olhavam para ele e diziam: tem autoridade, não autoritarismo, mas autoridade. Era justamente o conciliar fala com prática. Jesus vivia o que falava e falava o que vivia. E isso o tornava diferente de todos os doutores da lei, que falavam, mas não viviam aquilo que falavam. Aqui está a diferença entre os dois. E é justamente essa diferença que nós precisamos pegar, para que a cada dia eu busque a minha mudança de vida. Conversão é diária. Vai ter dias que a gente vai dar passos concretos nessa conversão, mas vai ter dias que a gente vai estar estagnado. Isto é, quando não nos depararmos com aqueles momentos em que vamos retroceder nessa dinâmica de conversão. Seres humanos, imperfeitos, por isso nós precisamos manter o olhar fixo no Cristo, para colher da fonte o que é necessário para o cotidiano.
E aí nós nos deparamos com o convite. É necessário escutar a voz de Deus. Para isso eu preciso discernir bem, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque se eu dou ouvidos àquilo que não é de Deus, eu vou me comparar, ser comparado ao que no Evangelho é apresentado o homem possuído. Porque deu escuta, abriu, deu largueza na vida aquilo que não era de Deus, porque ao ser possuído exclui aquilo que vem de Deus. Então eu preciso estar atento. Do nosso cotidiano, coisas bem simples, corriqueiras, que muitas vezes se contrapõem à nossa fé e nós muitas vezes não nos damos conta, são aquelas crendices que vão sendo colocadas no nosso dia a dia e a gente fala assim, não, mas isso é tão relativo, tão insignificante que não vai afetar a minha fé, mas afeta. Horóscopo, às vezes a busca de benzedeiras. Eu não gosto muito de entrar nesses assuntos porque parece ter aquela coisa muito taxativa, né? Mas é só para dar um exemplo bobo do nosso dia a dia que contraria aquilo que é vontade de Deus para nós, a verdade de Deus, porque nós começamos a colocar nossa confiança, a nossa crença naquilo que é apresentado. No seu dia vai acontecer isso, e você começa, qual vai ser o momento que vai acontecer isto? Mas aonde que está Deus nisso tudo? Coisas pequeninas que nós podemos ir levando para outras realidades do nosso dia a dia e que pode minando a nossa fé e tornando cada um de nós aberto à ação do mal. Aí começa naquelas coisas bem simples, o desentendimento no casal, o desentendimento com os irmãos, o desentendimento na comunidade, e assim vai, né? Assim vai. Por isso é necessário escolher bem, escolher as coisas do alto, aquilo que é eterno, segundo a leitura de hoje. São Paulo ele não está querendo valorizar aquele que é solteiro e desprezar aquele que é casado. Não. Ele está querendo te chamar a atenção assim, seja qual for o estado de vida, é preciso colocar Deus em primeiro lugar. Isso não está fora da palavra de Deus. É dar total cumprimento aos mandamentos. O primeiro de todos é, eu não vou pedir os 10 não, viu? Só o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então São Paulo apenas está falando, é preciso colocar Deus em primeiro plano nas nossas vidas. Não é que a gente vai deixar para escolher as coisas, Deus vem agora falar para mim, e querer escutar a voz de Deus, dizendo assim, Edilson, faça isso. Não. É na constante busca da oração diária. Padre, mas eu vou viver igual aqueles carola. Não. Rezar não é assim, não te torna carola, beato. Não. Porque se fosse assim, Simeão e Ana não teriam entrado na história bíblica como referência para nós. Então, aqui nós encontramos valores que precisam ser passados de pais para filhos, com autoridade, não autoritarismo. Autorismo envolve violência, autoridade não. Autoridade envolve diálogo, respeito. E é claro que cobranças também, isso também vai fazer parte, mas tudo de forma amorosa, fraterna, caridosa. Então, meus irmãos, quarto domingo do tempo comum vem apresentar mais esse detalhe na nossa dinâmica de vivência do reino. Eu sou chamado a me tornar profeta, defensor, promotor da justiça, da paz, da vida. Tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós. E é claro que isso tem como base a vivência do amor gratuito. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a essa verdade
verdade de Deus, porque parte da palavra de Deus, então é verdade de Deus. Que Ele possa nos convencer e que a partir desse convencimento coloquemos em prática aquilo que escutamos. Que assim seja.